A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vinda ao canal Propósitos de Oração. Neste canal, nós fazemos propósitos de oração para ajudar as pessoas a se conectarem mais com Deus. E hoje nós estamos no propósito chamado A Porta que Deus Abre, Ninguém Pode Fechar. Esse propósito tem 40 dias e nós já estamos no dia 21 de 40, como você pode ver ali na tela. E nesse dia 21, nós vamos falar a respeito da porta do improvável. Muitas vezes nós estamos em uma encruzilhada, estamos passando por situação difícil em qualquer área que seja, cada um tem a sua dificuldade nesse momento da vida. Alguns estão passando por problemas e crises na família, outros com alguém que está preso, outros com alguém que está doente, outros estão precisando de uma porta de trabalho, outros precisam de saúde ou renovo espiritual, outros de uma porta financeira, mas hoje nós vamos ver que Deus está realizando a abertura de uma porta do improvável. Nós vamos meditar em uma palavra em que Deus fez situações improváveis na vida de um profeta chamado Elias, e é isso que ele vai fazer na sua vida hoje. Vamos ler aqui a mensagem que está em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 14, que está escrito: Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Se você abrir o livro de 1 Reis, no capítulo 17, você verá que um profeta de Deus chamado Elias foi enviado até a terra de Israel para o rei Acabe. O rei Acabe era o rei de Israel da época. E Deus disse para Elias dizer para Acabe o seguinte: não vai haver chuva e nem orvalho nessa terra, senão mediante a minha palavra. Deus mandou o profeta decretar que ocorreria uma maldição sobre Israel. Não haveria chuva até que Deus determinasse que ocorreria chuva novamente naquela terra. O povo estava amaldiçoado porque estavam fazendo muitas coisas erradas. Então, estavam se afastando de Deus. E Deus queria chamar a atenção do povo para que eles se arrependessem e voltassem a seguir os caminhos dele. Então Deus disse: vou fazer com que a chuva cesse para que vocês passem por uma situação de seca, para que ocorra fome, falta de água, falta de verduras, de frutas, de alimento, para que vocês pensem sobre o que estão fazendo e se arrependam. E aí, Elias entregou o recado para Acabe, e logo depois que entregou o recado, Deus disse para Elias o seguinte: vá para o ribeiro de Querite, e lá você beberá a água do ribeiro, e eu ordenarei que os corvos tragam alimento para que você coma. Quem pode imaginar que corvos, que são aves de rapina, que são aves que roubam alimento de outras pessoas, poderiam trazer alimento para o profeta? Mas Deus fez isso. Fez com que os corvos pegassem alimento nos lugares em que eles sobrevoavam e trouxessem a comida para que Elias pudesse se alimentar. Quando o ribeiro se secou, Deus disse para Elias assim: agora você sai daqui e vai para a cidade de Sarepta. Lá em Sarepta, eu vou dar uma ordem, eu vou preparar uma mulher que é viúva, e essa mulher que é viúva vai te sustentar. Uma mulher viúva, na época
remota, na época do profeta Elias, dependia de sustento, da ajuda de outras pessoas. Mulheres, na época do profeta Elias, não trabalhavam. Elas precisavam arranjar alguma forma, quando não tinham um marido, para poderem se alimentar. Então, essa viúva, quando recebeu a presença do profeta Elias, Elias disse para ela assim: me dá um pouco de água. E ela foi buscar a água. Só que Elias disse para ela assim: me traz também um pedaço de bolo. E ela disse: eu não tenho bolo. Eu vou pegar 2 gravetos para preparar o restante que eu tenho na minha panela, para que eu e o meu filho comamos e depois vamos morrer. E Elias disse para ela esse versículo. Ele disse para ela assim: tire um pouco da farinha que você tem e faça primeiro um pequeno bolo para mim. E aí ele disse esse versículo que nós lemos: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quando você lê os versículos seguintes, nós vemos que a mulher obedeceu. Ela pegou a farinha, fez um pequeno bolo e entregou para o profeta. Ele comeu e os versículos seguintes dizem que, da mesma forma como o profeta Elias disse, aconteceu. A farinha se multiplicou e o azeite também se multiplicou até o dia em que Deus fez que a chuva viesse sobre Israel novamente. Quanto tempo durou essa seca? De acordo com a Bíblia, durou 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, nós podemos ver quanto tempo foi que Deus operou um milagre da multiplicação da farinha e do azeite, fazendo com que não ocorresse falta naquela casa. E nós vemos que várias pessoas, várias famílias tinham que fazer muitos sacrifícios, fazer muito trabalho para poderem trocar por água e por farinha com outros povos vizinhos. Mas na casa dessa viúva que ficava em Sarepta, ela recebeu a providência de Deus, recebendo a visita do homem de Deus que ficou na casa dela. Qual a probabilidade de você estar na sua casa, numa época em que está havendo seca, de repente chegar um homem de Deus e profetizar que vai haver a multiplicação aqui nessa casa e nunca vai haver falta? No tempo do Antigo Testamento, Deus operava com sinais teofânicos. O que é um sinal teofânico? São coisas como esse texto nos mostra. Deus fazer a farinha multiplicar. Deus fazer o azeite multiplicar. Jesus manifestou teofanias no Novo Testamento para revelar que ele era Deus. Um exemplo de teofania de Jesus é quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Fazer a multiplicação de pães e peixes do pouco para muito foi uma forma de Jesus mostrar: eu posso fazer teofanias, porque eu sou Deus. Mas nos dias atuais, Deus não tem operado com teofanias. Mas fazendo uma aplicação prática dessa palavra para hoje, existem muitos relatos, muitos testemunhos de pessoas que contam que ficaram desempregadas e que de repente Deus tocou no coração de várias pessoas. Semana após semana aparecia alguém na casa da pessoa que precisava de alimento e ela foi recebendo alimento. A pessoa
ficava, por exemplo, desempregada, orava a Deus e cada semana aparecia alguém na porta dela dizendo: senti de Deus de vir aqui e deixar essas compras para você, e obedeci a Deus. E muitas vezes aquela pessoa que sentiu do Espírito Santo de fazer aquilo, fez aquilo, nem sabendo que aquela pessoa já estava, por exemplo, há 3 meses vivendo dessa forma. Muitas pessoas têm esse testemunho. Eu mesmo conheci um homem casado com 2 filhos e ele ficou desempregado. E ele disse que, contando, que ficou desempregado por um período de justamente 3 meses. E ele disse, e eu conversando com ele, ele estava conversando comigo a respeito desse momento que ele já tinha passado. Quando eu conversei com ele, ele já tinha passado por essa prova. Eu perguntei a ele como foi ficar 3 meses desempregado. Ele disse: foi o tempo que eu comi melhor e foi o tempo que eu mais recebi bênçãos de Deus. Porque naqueles 3 meses, sem que eu conversasse com ninguém, mas apenas com Deus, as pessoas vinham me visitar e me traziam compras. E aquilo que elas me traziam era o melhor, coisas que eu nem mesmo havia comido anteriormente, porque as pessoas me traziam. Então, esse é um testemunho de alguém que recebeu a provisão de Deus no improvável. O que poderia se esperar de alguém que perdeu o seu emprego? Que a pessoa passasse fome. Essa mulher que estava viúva em Sarepta, ela só poderia esperar a sua morte. Se você abrir o texto de 1 Reis, no capítulo 17, e ler os versículos, você verá que quando Elias chega na casa dela, ela fala: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. E eu vou preparar um bolo, e eu e o meu filho vamos comer e vamos aguardar a morte. Mas Elias disse para ela: não vai acontecer isso. Faça um pequeno bolo primeiro para mim, porque o Senhor diz: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus sabe qual é o dia em que vai ocorrer a chuva, em que vai ocorrer o momento que a porta do emprego vai se abrir para você que está desempregado, o momento em que você vai conseguir resolver o problema com seu marido e com a sua esposa, o dia em que vai chover a graça do entendimento sobre a mente dele, sobre a mente dela, para que ele consiga entender essa situação e o seu problema conjugal seja resolvido. Deus, ele sabe qual o dia em que a chuva, aquela ação judicial, aquela causa que está trancada, vai ocorrer. E ele sabe sustentar a sua vida durante o período de crise. E o que o Senhor está dizendo hoje é que eu abro a porta do improvável. Aquele que você pensa que nunca vai te ajudar, o lugar que você passou algum dia, que você pensou que não seria um lugar que seria bom para você, aquilo que você não espera, é aquilo que Deus vai fazer para dar a você a provisão, a providência durante o período que você está passando. Então a palavra de Deus hoje é essa, mas uma coisa que essa viúva fez, quando o homem de Deus disse: faz primeiro um pouco do bolo, um pedaço pequeno, um bolo pequeno para mim, e depois que você come, ela obedeceu. Isso nos traz uma chave da revelação da palavra. Primeiro, você tem que separar aquilo que é de Deus. Tem muitas pessoas que estão recebendo pouco e elas dizem: eu não vou devolver o dízimo. Estou falando a respeito do dízimo porque Deus está me orientando a ensinar o seu povo, dizer a você que se você precisa colocar um voto de confiança em Deus, não é um voto de confiança no pastor,
O seu voto de confiança tem que ser em Deus. Se você fizer o voto de confiança em relação ao pastor, você não receberá nada. Mas se no momento em que você realizar a doação, devolver o seu dízimo daquilo que você recebe, orando assim: Deus, ore no seu íntimo, você e Deus. Esqueça o pastor. Pense em Deus. Diga a Deus, é a sua palavra que fala que se eu honrar ao Senhor, o Senhor me abençoará. Eu não quero a bênção de quem não é para vir para mim, mas eu quero que o Senhor dê a bênção da parte do Senhor. Peça dessa forma, porque a sua bênção não virá do pastor. Muitas vezes você ajudou alguém no passado e hoje você precisa de ajuda e você pensa: vou pedir ajuda para aquela pessoa. E aquela pessoa não vai ajudar você. Por quê? Deus está preparando outra pessoa que vai ajudá-lo. Outra pessoa que vai te auxiliar nesse momento de crise. Portanto, Deus hoje está falando da porta do improvável. A mulher obedeceu a palavra de Deus e ocorreu o improvável. O homem de Deus entregou o recado para o rei Acabe e Deus disse: vá para o ribeiro de Querite e eu ordenarei que os corvos te alimentem. E ele foi alimentado por corvos. Que os corvos, eles vêm para retirar, nunca para dar. Mas quando Deus dá a ordem para que alguém faça uma doação, uma boa ação ou atenda a você, essa pessoa vai fazer a vontade de Deus. Provérbios capítulo 21, versículo 1 fala assim: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Para onde ele quer, o inclina. Então, assim como o ribeiro de águas está correndo para um lado e de repente cai uma árvore que bloqueia a passagem e o ribeiro começa a correr em outro sentido, Deus toca no coração do rei para que favoreça quem ele quiser. Deus, ele abre a porta do improvável. Ele realiza algo extraordinário, incrível, impensável e fantástico no seu caminho para você dar o testemunho. Como esse irmão contou: eu nunca comi tão bem quanto quando eu estava desempregado, porque as pessoas me traziam coisas que eu nunca tinha comido na minha vida. Então, é isso que Deus faz. Deus, ele sabe como fazer e ele vai fazer na sua vida para a glória do nome dele sobre a sua vida. Mas guarde isso. Faça primeiro aqui para o Senhor. Faça primeiro para Deus. Consagre primeiro tudo que você recebe, tudo que você tem a Deus. E isso não é apenas em relação ao dízimo, é em relação ao seu tempo. Se você gasta o seu tempo fofocando em roda de conversa com pessoas que jogam conversa fora, você está jogando o seu tempo no lixo. Dedique o seu tempo para orar, para ler a palavra e para praticar boas ações, divulgando a palavra de Deus e fortalecendo outras pessoas. Quando você está fazendo isso, você está dizimando o seu tempo para Deus. Também entregue todas as suas decisões para Deus. Realmente esteja ligado com Deus. E a porta do improvável se abrirá e estará com você em todos os momentos de crise e de dificuldade, para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por esse dia de oração, obrigado por esse propósito de 40 dias que se chama A Porta que Deus Abre, Ninguém Pode Fechar. O Senhor impressiona, surpreende todos os que depositam total e absoluta confiança em Ti. E agora visita esse teu filho e essa tua filha que está orando juntamente com esse propósito para que ele, para que ela
possam dar testemunho, assim como esse irmão contou que o Senhor trouxe para ele o melhor durante o tempo do seu desemprego. Assim como o Senhor providenciou alimento para o profeta Elias, quando estava ali no ribeiro de Querite, e assim como o Senhor o levou até a casa dessa viúva e fez uma obra milagrosa, multiplicando a farinha e o azeite, assim também eu peço que o Senhor realize obras sobrenaturais na vida dos teus filhos, arrancando os embaraços, colocando por terra os impedimentos, visitando o coração de cada pessoa para que consiga vencer a resistência e a dúvida que muitas vezes a pessoa tem de se lançar, de dizimar, de ofertar, de entregar a sua vida totalmente ao Senhor e os seus bens, acreditando com confiança que o Senhor é Deus e que o Senhor não deixa faltar aos teus filhos que acreditam no Senhor, porque o Senhor é, antes, glórias a Deus, aleluia Jesus, bondoso. E o Senhor honra o seu próprio nome, porque o Senhor é bondoso. E porque o Senhor é bondoso pela sua própria bondade e pela fidelidade do Senhor, o Senhor abençoa os seus filhos. Nós te louvamos e te glorificamos e pedimos que o Senhor faça obras extraordinárias e realmente incríveis para que os teus filhos possam dar testemunho a respeito da porta do improvável, para que cada vez mais o teu nome se torne honrado e grande na terra e todos saibam que só o Senhor é Deus. Abençoa agora cada um dos teus filhos e das tuas filhas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida e você que assistiu esse vídeo e orou junto conosco e quer começar esse propósito, aqui no canto superior esquerdo está o vídeo da preparação. Você pode apertar esse botão e você vai ser direcionado para a preparação e depois, sempre no canto superior direito, está o vídeo do dia seguinte. Você pode ir assistindo até chegar ao dia 21 do propósito e seguir nesse propósito. Na parte de baixo, no canto direito, está o botão para que você clique e se inscreva no canal. E sempre que nós postarmos um novo vídeo, você vai ser informado, notificado dos novos propósitos de oração. Fiquem com Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus.